Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a solenidade de todos os santos. Este é um dia de guarda, é uma solenidade de grande importância para a igreja. Por isso que esta solenidade, que é natural do dia 1º de novembro, por aqui no Brasil não ser feriado, a igreja o transfere para o domingo mais próximo. Isso acontece com outras solenidades que não são feriado aqui no nosso país. Por exemplo, a Assunção de Nossa Senhora é também um dia de guarda, mas como não é feriado, a igreja transfere para o domingo mais próximo. São Pedro e São Paulo é um dia de guarda, a igreja transfere para o domingo mais próximo. Mas, por exemplo, Corpus Christi é feriado, então não há necessidade de se transferir para um domingo mais próximo. O Natal de Nosso Senhor é feriado, então é um dia santo de guarda, mas é feriado, então não há necessidade de se transferir para um domingo mais próximo. Pois bem, o que é então que nós celebramos nesta solenidade? Que mistério a igreja nos chama a viver quando celebra o domingo de todos os santos? Meus irmãos, a igreja não está celebrando apenas todos os santos canonizados, todos os santos conhecidos, mas a igreja está celebrando todos os santos, isto é, aqueles homens, mulheres e crianças que viveram a santidade de uma maneira escondida. Que alegria saber que existem outras pessoas que amaram a Deus com radicalidade, com generosidade, com total e completa confiança, com um abandono cheio de fé e de amor à vontade de nosso Senhor, que se abandonou totalmente a Deus. Isto é, se muitos são os santos conhecidos, se muitos são os santos canonizados, imaginemos nós aqueles outros que nem a igreja os conhece, mas a Deus, a quem nada passa despercebido, que conhece todos os nossos atos, a Deus eles não passaram despercebidos. Então nós estamos celebrando toda esta realidade. Nós percebemos aqui na primeira leitura esta referência. Diz aqui no versículo Apocalipse de São João, capítulo 7, versículo 2 e diante. João diz: eu vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Mais à frente, no versículo 9, dirá que estes servos, eles trajam uma veste branca. Aqui uma clara referência ao nosso batismo, quando no dia do nosso batismo nós também fomos assinalados na fronte, nós somos marcados na fronte, marcados com o sinal de Cristo, e recebemos uma veste nova, não necessariamente aquela veste branca física, mas a veste que é Cristo. Quando nós fomos batizados, nós fomos revestidos de Cristo, nós recebemos a graça de Cristo, nós recebemos a luz de Cristo no nosso coração. É tanto que um dos nomes do batismo é iluminação. O dia em que eu fui iluminado foi o dia do meu batismo. Pois bem, então aqui o Apocalipse de São João apresenta essa realidade. Esses marcados na fronte, que trajam vestes brancas, eles passaram pela grande tribulação. Quem são estes? Versículo
versículo 13. Quem são estes? Quem são estes vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: tu é que sabes, meu Senhor. Então o Senhor disse: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aqui, meus santos, esta explicação: estes são aqueles que vieram da grande tribulação, nos mostra que não há santidade sem que de alguma maneira nós passemos pela tribulação. Tribulação aqui, meus santos, significa a luta espiritual que acontece em toda a alma para que ela se santifique. A luta espiritual sem a qual nós não teremos oportunidade de manifestar a Deus um verdadeiro amor. A luta espiritual que faz com que o homem velho morra e o homem novo, Jesus Cristo, cresça cada vez mais dentro do nosso coração. Por isso, nós somos chamados a pedir, já no início desta celebração, que Deus nos conceda a graça de aceitar a tribulação na nossa vida. Meus santos, quem não quer tomar a cruz para seguir Jesus, não poderá segui-lo de fato. Quem não estiver disposto a aceitar a tribulação, a cruz, a dificuldade, a provação, dê você o nome que você quiser. Quem não estiver disposto a renunciar a si mesmo e a sua vontade, não poderá seguir a nosso Senhor. Celebrar, meus santos, o dia de todos os santos, não significa que nós celebramos apenas os santos canonizados, não significa que nós celebramos todos os santos, inclusive aqueles desconhecidos pela igreja. Significa também que todos nós somos chamados à santidade. É possível ser santo. Dizer isso, parece que eu estou de alguma maneira dizendo o óbvio. Dizer, é possível viver a santidade neste mundo. É possível viver neste mundo sem cometer pecado. Dizer isso parece que nos pareça meio óbvio, porque afinal de contas nós temos os santos, nós temos Nossa Senhora, São José e todos os outros santos. Então parece que é algo meio óbvio dizer que é possível viver a santidade, mas não é bem assim. Por exemplo, se vocês hoje ou amanhã, quando vocês se encontrarem com pessoas que não sejam católicas, e você disser: ontem nós celebramos o dia de todos os santos, provavelmente aquele cristão não católico, isto é, o protestante, ele vai dizer: santo? Que história de santo é essa? Não existe santo, todo mundo é pecador, ele é comedor de feijão que nem a gente. Isto é, eles, na teologia protestante, não se acredita na santidade, não se acredita que seja possível, já neste mundo, amar a Deus acima de todas as coisas. Não se acredita que neste mundo nós possamos de verdade nos desapegar do pecado e amar a Deus de tal maneira que o prefiramos a tudo. Não se acredita que se possa já neste mundo alguém, alguma pessoa, amar a Deus de tal maneira que ele seja a pessoa mais importante para aquele coração. Mas a teologia católica isso sempre ensinou, porque a revelação isso nos ensina. São Paulo mesmo diz: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então São Paulo é claro ao falar dessa mudança do seu coração. É Cristo que vive nele. Segundo a teologia protestante, a santidade perfeita não existe. Ser santo não é possível, é tanto que a salvação consiste em Deus se apresentar diante da pessoa no dia do juízo.
Isto é, explico. Deus, isso aqui segundo a doutrina protestante, está ali Deus para julgar. Quando aquele pecador se apresenta, Jesus se põe na frente. Pode parecer meio cômico, mas é esta a imagem que a teologia protestante, luterana, apresenta. Jesus se coloca na frente e Deus, ao olhar para nós, vê Jesus e aí nos aceita entrar no céu. Mas esta não é a teologia católica. Este não é o ensinamento católico. O ensinamento católico é: a santidade é possível já neste mundo e a graça de Deus nos regenera desde dentro. Já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ora, dizer isso nos enche de esperança. É possível que sejamos santos, graças a Deus, com a graça de Deus. Se nós formos generosos, Deus trabalhará no nosso coração e Ele nos capacitará a amá-lo acima de todas as coisas. A nós isso é impossível. A nós isso é impossível. Amar a Deus, tirar do nosso peito este coração egoísta, este coração que não quer sofrer, este coração que não quer amar. Sim, porque quem não quer amar não está disposto a sofrer. Porque o verdadeiro amor se manifesta na dificuldade. Amar quando é fácil, nosso Senhor diz: amar os vossos amigos, até os pagãos fazem. Mas amar quando é difícil, quando é custoso, quando é exigente, disso nós não somos capazes. Mas Deus nos capacita. Se nós, confiando na sua graça, suplicarmos a sua graça e perseverarmos na busca de Deus e na luta constante de mudar os nossos hábitos, de mudar o nosso coração, de mudar o nosso pensamento, de mudar a nossa alma, ao ponto que digamos: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Meus irmãos, é esta realidade a que nós somos chamados, a essa transformação interior. Santa Teresa d'Ávila, quando ela fala dessa realidade da nossa transformação, da nossa regeneração espiritual, ela usa uma imagem. Ela fala de um castelo de cristal bem iluminado. Ela diz que quando ela recebeu de Deus uma revelação, de modo que ela viu aquilo que acontece conosco. Por exemplo, aquilo que está acontecendo agora no confessionário. Ora, pode ser que haja algumas pessoas aqui para fazer uma confissão devocional. Então, a confissão devocional, ela não implica a necessidade de se confessar pecados mortais. Quer dizer, pode ser que haja aqui na fila da confissão pessoas com pecados veniais e que querem se confessar. Mas, não poucas vezes, as pessoas que estão na fila da confissão, elas estão com pecados mortais. Ora, elas estão com a alma escura. Não vou adiantar. Vamos lá então, só para que vocês saibam que o que está acontecendo agora no confessionário é isso que Santa Teresa d'Ávila fala usando uma imagem. Então ela diz que quando a graça de Deus entra numa pessoa, ela ilumina aquela pessoa. Ela ilumina a alma e a alma se torna como que um castelo. A graça de Deus quando entra no nosso batismo, a graça de Deus quando nós recebemos na confissão, ou na unção dos enfermos, que também nos perdoa os pecados. Pois bem, nós temos então a alma iluminada como que um castelo luminoso, e no centro daquele castelo nosso Senhor habita. No centro daquele castelo nosso Senhor mora, e é dele que vem aquela luz. E quando uma pessoa comete
um pecado, aquele castelo, aquela alma é como que apagada e fica às escuras. Mas o dono do castelo continua morando lá. A alma está às escuras, mas ele continua ainda presente naquela alma. Isto é, Deus nunca nos abandona, independentemente dos nossos pecados. O castelo está escuro, mas o dono do castelo continua ali presente. E ela recebeu de Deus a graça de perceber sensivelmente a feiura do pecado. Isso não só ela, tantos outros santos conseguiam ver a alma de uma pessoa. Por exemplo, Santa Catarina de Sena também percebia até odores. Pois bem, Santa Teresa diz que uma alma em pecado é horrível. Que a alma em pecado, se nós conseguíssemos perceber o odor, nós perceberíamos quão repulsiva, quão mal cheirosa ela se torna. Uma alma que se torna vulnerável à visita de todos os bichos. Ela usa, percebamos aqui, estamos falando aqui de uma imagem, né, meus santos? Então, que se torna vulnerável à visita de vários bichos, de bichos horríveis, de répteis, de animais peçonhentos, que simbolizam aqui os espíritos maus, a que nós nos tornamos vulneráveis quando em pecado. É por isso que uma vez caindo em pecado, que uma vez percebendo que a nossa alma está em pecado mortal, nós devemos o quanto antes nos confessar. Que uma vez percebendo que a nossa alma está em pecado mortal, nós devemos o quanto antes nos confessar. Por quê? Porque estamos em pecado mortal e tornamos-nos vulneráveis a tantos outros pecados. Tornamos-nos inclinados a eles. A nossa alma se torna fragilizada, porque às escuras, perdida. Mas, quando aquela alma se confessa, ela é novamente, por graça de Deus, iluminada. Pois bem, e a pessoa precisa, o itinerário dela é entrar cada vez mais profundamente naquele castelo e se encontrar cada vez com mais intimidade aquele que nela habita. Isto é, Deus habita em cada um de nós, e a minha santificação consiste em entrar cada vez mais profundamente nesse castelo, a entrar cada vez mais profundamente na minha alma, para me encontrar com o Senhor, com aquele que nela, na minha alma, habita. E como é que isso acontece? Ora, eu falei aqui que hoje é dia de Todos os Santos, que nós celebramos todos os santos e que somos chamados a celebrá-lo na nossa vida, vivendo a santidade. Como é então que é possível a nossa santificação? A nossa santificação, ela é possível nessa entrada na nossa alma, para se encontrar com aquele que mora em nós. E como é que nós entramos na nossa alma? Por meio da oração, por meio da frequência aos sacramentos, por meio da caridade. Isto é, nós crescemos na intimidade com Deus no exercício da nossa fé, da esperança e da caridade. Meus irmãos, aqui um itinerário de santificação nos é apresentado. Nós precisamos pedir a Deus a cada missa, a cada oração, que Deus nos conceda esta graça de nós crescermos em amizade com Ele. Isso aqui tantas vezes já falamos e precisamos repetir tantas outras vezes. Precisamos pedir a Deus que nos conceda a graça da amizade com Ele. Precisamos pedir a Deus que nos conceda a graça de lutar contra os nossos pecados por amor a Ele. Precisamos pedir a Deus que nos convença interiormente que buscar a santidade é a melhor parte, de que viver a vontade de Deus no nosso dia a dia é a escolha mais sábia, é o melhor que nós podemos fazer. Que qual é o nosso problema?
Nosso problema é que a nossa fé, ela é superficial. Se eu perguntar aqui, se alguém acredita que na obediência a Deus está a verdadeira felicidade, todos nós levantaremos as mãos. Isto é, quem aqui acredita que na obediência a Deus, que no abandono à vontade de Deus, que na generosidade, na generosa entrega a Deus, consiste a verdadeira alegria? Todos nós levantaremos as mãos. Mas muitos, infelizmente, muitos mesmo, levantarão a mão, dizendo que sim, mas com um pesar no coração, com a tristeza, isto é, nossa, eu vou ter que fazer a vontade de Deus e renunciar à minha. Nossa, eu vou ter que viver segundo a vontade dEle e não segundo os meus critérios. Nossa, eu vou ter que me abandonar totalmente a Ele. Isto é, eu vou ter que dizer, Senhor, eu não quero mais me pertencer. Eu sou teu e tu és meu. Eu não quero mais ser dono da minha vida. Eu quero que tu dirijas a minha vida. Eu quero que tu me ensines o que eu devo amar e o que eu devo renunciar. E o que o Senhor disser que eu devo renunciar, eu renunciarei. Ora, em muitos corações isso desperta medo, porque nós ainda não temos uma fé profunda de que a vontade de Deus, mesmo quando exigente, é a melhor para nós. Nós não temos ainda profundamente enraizado no nosso coração de que sofrer por fazer a vontade de Deus é uma alegria. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, caluniarem e maldisserem, e vós sofrerdes todos os males por causa de mim. Alegrai-vos e exultai. Nosso Senhor manda que nós nos alegremos quando por Ele sofremos. E quando é que nós por Ele sofremos? Quando somos perseguidos e nos apedrejam e nos matam? Não apenas. Nós sofremos por Ele quando nós lutamos contra os nossos pecados e as nossas vontades rebeldes. Nós sofremos por Ele quando algo em nós se inclina para uma direção e eu digo, mas Deus pede que eu siga por este caminho. Eu sofro por Deus, combato por Ele e passo pela grande tribulação quando eu me esforço a cada dia para continuar tendo vida de oração, para fazer a vontade de Deus com generosidade. Se você é casado, para amar o seu marido por amor a Deus, para amar a sua família por amor a Deus. Se você namora, de você por amor a Deus respeitar a sua namorada, de você por amor a Deus respeitar o seu namorado e dizer, eu não quero ser causa de pecado para ele. Quando você por amor a Deus, quando você sai, vai comprar uma roupa, e você antes de perguntar aos seus apetites, você pergunta, que roupa agradará a Deus? Quando você vai assistir a um programa e você diz, isso agrada a Deus? Quando você vai sintonizar em um canal e você diz, este programa que eu vou assistir, eu estou alegrando ao coração de Deus ao assistir isso? Ora, às vezes a sua carne, a sua vontade se inclina para aquilo, mas você diz, mas eu quero fazer em tudo a vontade do meu Deus. Meus irmãos, esta é uma graça possível, mas que nós precisamos suplicá-la a cada dia. Me ajuda, Senhor, me ajuda a encontrar a alegria em fazer a Tua vontade. O Senhor transformou tantos corações, o Senhor transformou tantos corações endurecidos, transforma também o meu. O Senhor iluminou tantas almas que viviam mergulhadas nas trevas. Pensemos aqui em Santo Agostinho, um homem que vivia no pecado, na prostituição, porque não era um homem casado e tinha um relacionamento, era amigado com uma mulher. Santo Agostinho de Hipona, bispo, que se tornou bispo, mas antes de ser bispo, antes de ser batizado, ele vivia
ajuntado numa vida que desagradava a Deus, e Deus iluminou aquela alma. Quando nós pensamos em outros santos, em São Francisco, que gostava de uma vida boêmia, que gostava de noitadas, que gostava de farra, e Deus transformou aquele coração e o ensinou a amá-lo, isto é, Deus ensinou São Francisco a amar a Deus com a radicalidade, com a generosidade tremenda, porque do boêmio e do que gostava de noitadas e das coisas caras e da companhia das mulheres, Deus fez um homem que é símbolo para nós de pobreza, de desapego e de obediência à vontade de Deus. Meus irmãos, é admirável, quando nós vemos outros santos, crianças que se entregaram aqui. É claro que para dar exemplo, eu preciso trazer à tona os santos conhecidos, porque nós não conhecemos os outros santos que se dedicaram aos seus pais, muitas vezes renunciando até mesmo à sua família, renunciou a se casar para poder se dedicar aos seus pais doentes, de maridos que se sacrificaram para ser um bom exemplo para os seus filhos e amando a sua esposa, apostando naquele matrimônio, naquela família, para que ela não se despedace. Tantos exemplos de santidade que nós podemos encontrar e que nós somos chamados também a encher o nosso coração de esperança na graça de Deus e dizer: eu confio, Senhor, que o Senhor pode mudar o meu coração. Ninguém aqui hoje deve voltar para casa com o desespero, com aquela sensação de que eu nasci para ser medíocre mesmo, parece que eu não tenho vocação para ser santo, que eu não tenho vocação para amar. Não diga isso. Que você não saia hoje daqui dessa igreja pensando que você não tem vocação para amar a Deus com grandeza. Que você não saia daqui hoje dessa igreja pensando que você tem vocação para ser egoísta, para ter esse coração mesquinho, para não amar a Deus com generosidade, para desconfiar do amor de Deus. Não, que você, confiando na graça de Deus, diga: meu Deus, me ajuda a continuar acreditando de que deste coração de pedra, deste peito, o Senhor pode tirar este coração de pedra e me dar um coração de carne. Só assim, meus santos, nós iremos celebrar de verdade todos os santos. Repito, celebrar a solenidade de hoje não é apenas recordar os santos. Celebrar a solenidade de hoje é dar um passo em direção à santidade. Você que precisa se confessar, que procure a confissão, que abra a sua alma a Deus na presença do sacerdote, suplicando o perdão de Deus e a graça de não voltar a pecar. Você que está em estado de graça e vai receber a comunhão, comungue com fruto. Não entre na fila da comunhão como quem entra na fila do cinema. Não entre na fila da comunhão sem estar atento ao grande dom que lhe será oferecido. E quando você receber Jesus, volte para o seu banco e converse com Ele. Ele é o hóspede da sua alma. Ele é aquele que mora no seu coração. E peça: Jesus, o Padre falou tudo aquilo. O Padre falou em santidade. O Padre falou em crescer no amor. Me ajuda, Senhor. Eu por mim mesmo, eu não consigo. Mas eu creio que o Senhor pode o impossível. Eu creio, Senhor, que com a Tua graça eu posso me converter. Me ajuda, Jesus. Aumenta a minha fé. Não tenha dúvida que essa sua comunhão vai produzir fruto, porque já está levando você à oração, a uma oração confiante. Primeiro, eu creio que quem eu estou recebendo é Deus. Não é apenas um pedaço de pão, é Jesus. E eu creio que Ele pode chamar este morto à vida. Que Ele pode transformar este pecador num santo. Meus irmãos, se nós tivermos estes sentimentos no nosso coração, nós iremos celebrar de verdade a solenidade de hoje. Se nós
fizermos esta oração e pedirmos a Deus que Ele nos ajude a crescer em santidade, nós daremos alegria aos santos. Mas se nós apenas olharmos os santos como quem olha para o céu e contempla as estrelas, e não faz um ato de fé, de que nós também somos chamados a esta realidade, nós não iremos celebrar verdadeiramente como católicos esta solenidade. Que hoje, nesta Santa Missa, nessa igreja, neste dia 5 de novembro de 2017, peçamos a Deus que Ele encha o nosso coração desta fé. É possível ser santo. Que Ele encha o nosso coração de amor, para que nós aprendamos a cada dia a amar a Deus com todo o nosso coração e com toda a generosidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.